Olá, estamos começando mais uma vez o programa Boa Tarde, Doutor. Eu quero começar contando uma historinha. Me lembro que quando pequeno, realmente, quando eu ficava doente, às vezes eu tinha muitas dores de garganta e mamãe dizia assim, calma, calma, eu vou te dar um remedinho. Mas às vezes a febre aumentava, eu ficava pior e ela dizia assim, tem que chamar o Dr. Sene. E o Dr. Sene realmente era o nosso pediatra. E era interessante, aqueles telefones ainda da gente discar, né? Talvez você nem saiba o que seja isso, mas ela ligava lá para o consultório e dizia, Dr. Sene, meu filho não está bem, o senhor pode dar uma passadinha aqui à noite? E lá, do outro lado da linha, provavelmente dizia assim, lógico que posso. E quando chegava lá para os 7h30 da noite, chegava o Dr. Sene, com a sua malinha, com aquele óculos redondinho, e quando ele chegava, parecia que a minha febre baixava. Ele colocava as mãos na minha cabeça e dizia, oi filho, o que aconteceu? E eu dizia, eu estou mal, doutor, estou com dor da garganta. Ele dizia, não, mas já vai ficar bom. E ele examinava, punha aquela colherzinha, ele pedia sempre uma colher de sopa, abaixava lá a minha garganta, olhava assim, eu vou te dar um remedinho e ficava bom. E parecia realmente algo sobrenatural. Quando ele ia embora, parecia que vinha uma força que realmente me levantava e eu já estava bem antes de tomar qualquer medicamento. E isso não é apenas para endeusar realmente a figura do médico, mas é para dizer como nós precisamos um dos outros, como nós precisamos muitas vezes de alguém que toque a nossa cabeça, que realmente diga, fique tranquilo, vai dar tudo certo. E o médico tem esse privilégio, o privilégio de poder levar esperança, de levar amor, de levar um cuidado e também levar uma receita. Por isso nós agradecemos a Deus pelos médicos realmente que já passaram por esse planeta e já não estão mais aqui. E todos aqueles que ainda estão aqui, nos prestando socorro e nos ajudando. E no Brasil, nós temos a área da saúde realmente com alguns problemas que hoje nós queremos conversar, falando exatamente dessa gestão médica. E hoje, para a gente poder entender um pouquinho tudo isso, a minha convidada é uma pessoa muito especial. É a doutora Larissa Madureira. Boa tarde, doutora Larissa. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde a todos. Doutora Larissa... Agradeço o convite, né, doutor? Que bom. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ela é graduada em Medicina pela PUC, com especialização em Cardiologia, pela Universidade Federal do Paraná, também é bicho do Paraná, e atualmente ela é gerente médica de qualidade do grupo IGE. É isso, doutor? Isso mesmo, que doutor. Bom. Então está ali no meio da gestão médica. Que bom. Fui para a gestão. Fui cuidar dos médicos, doutor. Que bom. O Brasil ele deve encarar agora um grande desafio nos próximos anos no que se refere ao mercado de trabalho para a parte dos médicos, né? Eu tenho alguns dados aqui. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, o número de médicos aumentou 89%, preste atenção, 89% de 2010 até 2024. Põe aí 14 anos. Um número 8 vezes maior do que a população em geral entre 1990 e 2023. E você vai perguntar assim, mas isso é importante, nós precisamos de médico. Talvez você fique na fila ali para ser atendido, você tem que chegar às 3 horas da manhã para poder ser atendido ao meio-dia, às vezes você pede um exame que só vai ficar pronto daqui 6 meses e tal. Nós precisamos de médico, sim, mas com o crescente número de médicos, a nossa saúde não melhorou. E talvez aqui é isso que nós queremos conversar um pouquinho, tentar entender onde é que está indo todo essa situação de gestão médica. E a primeira pergunta aqui que eu tenho aqui é justamente isso. O número de médicos do Brasil realmente está aumentando, doutor? Está aumentando e é progressivamente maior por 2 motivos. Um, pelo aumento de número de faculdades de medicina que a gente tem hoje, e outro pelo envelhecimento da população. Nós estamos ficando médicos por mais tempo, certo? Atualmente hoje a gente soma
mais de 500 mil em número total, são 575 mil, se eu não me engano, se eu não tiver médicos, hoje no Brasil. Uau. Isso. E a previsão é que em 2030 nós sejamos mais de 800 mil, 815 mil a previsão do Conselho. Um em cada esquina. Praticamente, se você estiver vivendo em grandes capitais. Olha aqui. Então, essa primeira coisinha importante, olha o que a doutora falou. Se você estiver vivendo em grandes capitais. Então, esse número de médicos que estão vindo, né, todo ano, me parece que o número de médicos todo ano passa de 50 mil, é isso, doutor? Sim, são 56 mil médicos formandos, com a expectativa de se formarem mais com a abertura de novas faculdades de medicina. E esses 56 mil para onde indo? Para o Amazonas, estão indo para o Pará, Maranhão, Acre. Para onde eles estão indo, doutora? Pois é. Você sabe, doutor, que existem 3 grandes pilares que movem ou não o médico, né? Pilar financeiro, né? Onde ele vai receber bem. O socioeconômico, quer dizer, onde ele está morando tem condição socioeconômica para ele trabalhar, isso é uma questão muito de município para município. E o terceiro pilar, que são as condições que ele vai trabalhar, né? Então, assim, o hospital, a unidade de saúde, enfim, eles estão dando condições para esse médico trabalhar da melhor forma possível, porque, de fato, é o CRM deles que está ali em jogo, se eles forem trabalhar em algum lugar onde eles não tenham esse suporte. Então, eles acabam se concentrando mais nas capitais. Do que no interior. E isso gera um problema. Hoje a gente se eu não me engano, 2,8, nós temos 2,8 médicos a cada 1.000 habitantes. E a organização, ela preconiza 3,5, ou seja, o que acontece é que dentro das capitais, esse número é muito maior. Muito maior e do que o 2,8. E aí, quando você vai para o interior, sim, para o interior, seja dos estados, seja do país, vai para a região mais norte e nordeste, você tem esse número bem reduzido. Então, não só reduzido em número, quanto em número de especialistas. Né? Então, o que a gente precisa avaliar não é um número global. Né? O que a gente precisa avaliar é, de fato, o que a gente tem disponível, inclusive na questão de especialidades também, em cada região. Se isso supre a população de uma maneira geral ou não. Então, 56 mil médicos por ano. Ou Exato. Mais, né? Ou mais. Ou mais, tal. Esses 56 mil médicos, eles têm hoje condições de fazer uma residência e fazer uma especialização, ou uma maior parte terminou a faculdade, acabou, vamos agora trabalhar e ganhar dinheiro. A grande parte vai trabalhar e ganhar dinheiro, até porque não se tem vaga de residência para todos os médicos que se formam. Não se tem vaga. Então, você ainda tem um remanescente de médicos do ano anterior, tentando as mesmas vagas que os médicos que estão se formando hoje. Hoje a gente tem, para esses 56 mil, 30% de vaga de residência, sem contar todos os outros que se formaram em anos anteriores, que também estão concorrendo a essas vagas. Então, isso cai bastante, a concorrência é muito alta. Vamos fazer uma continha aqui, então, bem rápida, né? Vamos pôr 56 mil, vou arredondar para 50 mil, né? Então, 30% eu preciso tenho 15 mil vagas para residência. Ou seja, tem 35 mil que não vão ter residência. O ano passado tinha 35 mil que também não conseguiram fazer residência. Agora eu já tenho 70 mil sem residência. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais médicos sem especialização no mercado de trabalho, dentro das grandes capitais, e continua o grande problema ainda no interior. Sim. E nas cidades, médicos não especializados. Sim. Nós estamos vivendo um problema muito sério, não estamos? Muito sério. Bom, além disso, tem o problema financeiro, né? Como é que está hoje a nossa saúde financeira, pensando em
em capitais ou até mesmo no interior. Não sei se tem esses dados, mas assim, alguma coisa que a gente pudesse entender. Como é que é feita essa gestão hoje nesse país? Bom, a gestão de saúde, de uma maneira geral, ela realmente está sendo bastante questionada aí por quem está na cabeça coordenando tudo isso. Grandes empresas já estão se juntando para tentar sobreviver ao que tem acontecido, que é um aumento de custo hospitalar, né, médico hospitalar, muito maior do que o aumento do IPCA, que é da inflação. Da inflação, normal, né? Então, se a gente já se assusta quando vai no mercado e vê que os valores estão mudando dentro do serviço de saúde, e aí eu falo de uma maneira geral, não são só dos hospitais, esse custo, ele acaba sendo 3 vezes maior. Um IPCA de 5 com um índice de custo médico hospitalar de 15. Uau. E isso reflete diretamente não só em quem paga as contas, né, dos hospitais e das outras instituições, mas também do próprio paciente, né? Então, o paciente, ele está saindo caro. Mas tem um outro estudo que foi feito em 2021, doutor, que fala sobre desperdício na saúde. Desperdício, então, desperdício. Então, assim, a gente fala muito em economia. Né, e cortar custo. E, na realidade, às vezes cortam-se pessoas, né? O que é pior, ao meu ver. Porque, de fato, se você investe em pessoas, você tem aí um controle de custo e é um investimento a longo prazo. Uhum. Então, talvez tenha que se mudar um pouco esse modus operandi, que não é mais cortar pessoas para se reduzir custo, né? Eu falo sempre que a economia, ela vem se você investe. Então, você precisa investir para você economizar. Só que você não consegue ter essa visão, muitas vezes, quando você precisa disso a curto prazo. Uhum. Né? Então, tem um estudo que é de 2021, que fala que 53% dos custos do hospital, eles são desperdício. Desperdício. É assustador. E aí ele traz aí várias questões. Foi um estudo grande, tá? Um estudo realizado no Brasil inteiro, não é um estudo de uma localidade específica. Foram 340 hospitais e esses hospitais ao total atendiam mais de 16 mil pacientes. Uau. Foi analisado 2 milhões de internações, mais ou menos, e foi verificado, então, que dessas internações, 53% foi desperdício. Isso tocou muito. Foram avaliar o porquê, né, que foi encontrado esse número. Bom, foi visto que internação hospitalar prolongada, a reinternação de pacientes que eram potencialmente tratáveis em ambiente domiciliar ou, enfim, pela unidade básica de saúde, e essa ineficiência, de fato, da unidade básica de saúde em tratar os pacientes crônicos e acabam internando por causa de doença agudizada, enfim. O problema sempre é a falta realmente de gestão, né? Às vezes o paciente pode ficar 5 dias no hospital, ele acaba ficando 10, às vezes por falta de um cuidado, de uma atenção maior, às vezes até de um tratamento adequado, de uma atenção maior, né? Eu me lembro de uma experiência que foi feita há muitos anos, onde um diretor de hospital, ele falou assim: nós vamos dividir os pacientes que entrarem com problemas respiratórios, principalmente pneumonia, em 2 grupos. No primeiro grupo, vocês vão chegar, atender, falar bom dia, escutar, olhar, sair e não falar com o paciente. E as enfermeiras a mesma coisa. No outro grupo, na outra ala, vocês vão falar: oi, bom dia, seu João, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Vamos dar uma olhadinha no teu pulmão. Nossa, está ficando cada vez melhor. Eu acho que logo, logo você vai para casa. Nossa, está coradinho. Como é que está? Está se alimentando bem? Olha, não esquece de comer bem. Tá.
Depois de 3 meses, esse diretor do hospital reuniu os médicos e foi, quero saber o que aconteceu. No primeiro grupo, os pacientes ficavam em média 9 dias internados. Morreram nesses 3 meses 18 pessoas, 18 pacientes. No outro grupo, a média de internação era 5. Morreram 2 pacientes. O que ele falou? Eu quero que vocês aprendam alguma coisa. Que realmente nós podemos diminuir o tempo aqui dentro, não só pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, mas às vezes por um gesto de amor. Isso pode diminuir e salvar vidas. Eu estou falando de não desperdício, né? Mas muitas vezes a gente desperdiça coisas, mas não desperdiça o amor, o carinho, a atenção para o paciente. Isso é remédio, a gente precisa entender que isso também é um remédio, né? Fugir um pouquinho do nosso que estamos conversando. De forma alguma, eu acho que é super pertinente. Mas é algo assim que realmente a gente precisa estar. O que mais a gente poderia abordar assim nessa área, né? Aqui, então, assim, como diminuir os custos com a saúde, né? Isso melhora o tratamento com mais eficiência. Como é que a gente poderia começar a pensar em... Os problemas nós já estamos conhecendo, né? Como é que a gente poderia diminuir, então, os custos, né? Então, doutor, eu acredito, e aí é uma opinião pessoal minha, né? Mas tem que ser pessoal mesmo. Essa parte de humanização médica, eu acho que agora está voltando um pouco. Né? Eu espero que isso venha mais ainda à tona. É notória essa diferença, né? Que bom que foram feitos esses estudos. Mas o custo hoje, se você consegue investir em pessoas, e aí eu vou falar particularmente da parte médica, né? Acho que toda a equipe que dá o suporte também é necessário, mas quando você começa a investir em pessoas e dá para eles conhecimento, né? A gente se forma, quando a gente se forma de uma forma a atender todo mundo. E eu não sou nem um pouco contra médicos generalistas, tá, doutor? Muito pelo contrário, eu acredito que médicos generalistas, eles conseguem tratar 80% das doenças. Sim, quer dizer, com certeza. se eles tiverem uma boa formação, eles conseguem dar conta aí muito bem de 80%. Tem aqueles outros 20% que a gente fala, ele vai precisar de um auxílio de um especialista. E às vezes ele precisa só de um auxílio realmente, né? E aí isso ajudaria muito em redução de fila, por exemplo, se você consegue dar para esse médico especialista acesso, para esse médico generalista, acesso às especialidades. Sim. Porque assim, eu acho que para existir esse movimento entre saída de médicos dos grandes centros para o interior, esse movimento tem que melhorar muita coisa além de se oferecer só a remuneração. Então, pensando no que hoje a gente tem, eu acredito que se a gente conseguisse dar acesso a esses médicos, a especialistas, e aí eu digo, a gente sabe que grandes cidades do interior, né, elas acabam tendo às vezes especialidades uma vez por semana. Então, você já imaginou, interna um paciente que precisa de uma conduta dentro da cardiologia e esse cardiologista acabou de passar. Ele vai ficar internado 5 dias a mais, provavelmente, para esperar o cardiologista. Então, assim, eu acredito que se esse generalista ele tivesse alguma forma de ele se integrar e ter acesso às especialidades de forma mais rápida, essas condutas elas seriam mais rápidas, e é uma dos motivos pelo qual os pacientes acabam ficando mais tempo no hospital, né? É uma das principais causas de desperdício. Então, 50% naquele trabalho anterior, voltando ao trabalho, 50% é por demora para conduta. E aí essa demora passa por a questão de exames e tratamentos que, burocraticamente falando, então, demora-se para fazer exame, demora-se para liberar exame, aí eu estou saindo até só do SUS e indo para a privada, que a realidade é a mesma, a necessidade de economia é a mesma. Nesse mesmo estudo, nós temos que hospitais eram hospitais públicos e privados, não era exclusivamente hospital público,
Então, a saúde, ela realmente precisa ser vista de uma forma em gerar economia. E essa passa por dados também, né, doutora? A gente precisa ter dados para saber. Às vezes a gente fala, meu hospital gasta muito. Você precisa ter dados para saber onde que ele está gastando, para a gente conseguir ter um plano de ação bem formado para Você falou em desperdício, né? Eu fico, às vezes, imaginando, né, o que aconteceu com a medicina desses anos, pegando um pouquinho a minha experiência de trabalho, né? Quando eu me formei, você tinha que realmente levantar da tua cadeira, pôr o paciente na maca e examinar. Você ia ver lá, ia palpar o abdômen, você ia escutar o coração, o pulmão, olhar as mucosas, tal, isso aqui. E depois você já prescrevia, ou raramente você pedia algum exame, um hemograma, alguma coisa. 90% do diagnóstico era feito exatamente através da anamnese e do exame clínico. E dificilmente a gente errava. Dificilmente a gente errava. Eu estou falando, é lógico, eu não sou saudosista, não. Eu sou progressista, mas era uma medicina bonita, era bonita do toque, do contato. E a gente fazia diagnóstico que curava muitas pessoas. Raramente a gente, talvez por dificuldade de não ter uma medicação. Hoje, o que eu vejo? O médico não sai da sua cadeira. O que você está tendo? Estou tendo aqui, eu tenho uma dor aqui no abdômen. Então vamos fazer uma ultrassonografia do abdômen. E vamos aproveitar e pedir 48 exames de laboratório para ver como é que está a tua saúde. Desses 48, em geral, os 48 vêm negativos, sem nenhuma alteração. A ecografia vem sem nenhum problema. Doutor, o que eu tenho? Acho que é gases. Toma-se Luftal 30 gotas 3 vezes ao dia e vai embora. O desperdício assim, me causa muita indignação. Por quê? Porque a gente não levanta mais hoje da cadeira para poder realmente tal. Então, o custo hoje das pessoas que já têm tanto os planos de saúde como o próprio SUS, isso, aquilo, realmente sofrem hoje um desperdício tremendo, porque eu estou falando de nós realmente, né? Não é querer ser antiético, não. Mas é que a gente não levanta mais. Nós perdemos a paixão pelo paciente. A paixão pelo paciente é aquilo que você se coloca na situação do paciente, realmente querendo dizer, eu quero sanar essa dor, eu quero resolver esse problema. E não tem coisa melhor quando você levanta, palpa, examina, escuta, sabe, vai vendo realmente. Eu acredito, desculpa, colegas mais jovens, né, que hoje o médico não sabe palpar um abdômen. Não sabe palpar um abdômen, não sabe realmente se vai palpar, o que está palpando, o que está pegando. Por quê? Porque vão fazer uma ultrassonografia. Eu não estou querendo dizer que não vão pedir ultrassonografia. Mas num caso, por exemplo, como eu falei, de gases, uma pessoa que vem com dores realmente na região abdominal, com gases, você não precisa pedir uma ultrassonografia, basta escutar, você vai ver os ruídos. É aqui que dói aqui e tal. Você faz o diagnóstico na hora e já manda o paciente embora para casa sem pegar uma fila, sem pegar a liberação do convênio. Então, desculpa a minha empolgação, mas eu ando extremamente indignado com a forma de atendimento de nós, colegas, de pedirmos 48 exames, pedir uma ultrassonografia do abdômen, um teste de esforço para uma pessoa de 25 anos de idade. Então, vou pegar o teu gancho, doutor, porque assim, o senhor estava falando, estava pensando de fato, às vezes assim, o paciente, ele fica indignado porque o médico não pediu um exame, tem o outro lado. Só que, às vezes, se o médico levanta e palpa a barriga, o paciente está com, né, um abdômen agudo, né, você já vai saber que até ele fazer o ultrassom, uma tomografia, muitas vezes esse paciente acaba perdendo a vida. Então, eu acho que se Deus trouxe esse dom para nós, né, de sermos médicos, eu acho que isso é um dom, isso aí é um dom você ser médico, você viver uma vida para cuidar de pessoas. E se ele te deu esse dom, você tem que usar ele a seu favor, né? Você tem mão,
capaz de sentir e de diagnosticar, né? Você tem ouvido, então a gente usa tudo que Deus deu pra gente para servir. Exato. E realmente e de forma alguma o ultrassom tem sua importância, sim, a tomografia tem sua importância, né? Todos os exames de imagem laboratoriais têm sua importância, eles ajudam muito o médico quando a gente tem dúvida ou quando até para fazer o melhor tratamento. Mas tem coisas ainda que a medicina é o olhar, é o jeito que você vê o paciente vindo, você já sabe que às vezes o que menos reclama é o que mais tem dor. Exato. Né? Você consegue olhar pela pele, se ele tá pálido, se ele não tá. Você já diagnostica uma doença muito mais grave às vezes do que ele mesmo imagina ter. Isso é super interessante, né, doutor? Exato. Porque a gente acaba perdendo, eu acho que o fato de você não levantar, você deixa a medicina ser para qualquer pessoa que nunca fez. Exato. E nunca estudou, né? A grande diferença é quando você toca. Quando você toca, você tem a possibilidade de diagnóstico muito maior. Mas aí você perde tempo, né? Então tem algumas pessoas que falam, mas eu tenho que ir atender mais rápido, porque tem uma fila enorme lá fora, e aí se eu ficar levantando para examinar todo o paciente, eu vou perder tempo e tal. Então eu já mando ele para uma medicação, eu já mando ele para um exame, e ele não consegue ele mesmo enxergar que de fato ele vai ter que parar para reavaliar esse paciente. Exato. Então a fila vai continuar crescendo e cada vez mais, e as instituições vão continuar lotadas cada vez mais. Por quê? Porque você não está sendo resolutivo naquilo que você está fazendo, né? Eu acho que a gente tem que usar o nosso conhecimento e o nosso dom para eficiência, para reduzir desperdício, e aí que é a diferença da especialidade, né, do especialista para o generalista, né? O especialista acaba pedindo os exames pertinentes, né? Então, quando você tem um generalista que tem acesso ao especialista, esse generalista ele também consegue fazer essa redução de custo, sim, pedindo os exames pertinentes e discutindo um caso. Já faz o primeiro triagem, né? Ok, o tempo passou muito rápido, a gente se empolgou. Muito rápido. E acho que é a primeira vez que nós não fizemos intervalo, né? Esquecemos o intervalo, nos empolgamos, nos indignamos, mas eu acredito que você aproveitou um pouquinho, entendendo que muitas vezes nós da classe médica e todo o pessoal de gestão estamos vivendo um problema que precisa realmente de mudanças, de ajustes, né? Eu queria deixar a última palavra para você, falar aqui para os nossos telespectadores, uma palavra talvez de esperança, né? Eu acredito muito na medicina, ainda acredito muito nas pessoas, eu acredito que a gente consegue ajudar uns aos outros, então enquanto médica, enquanto gestora da parte médica, nós até produzimos aí e disponibilizamos acesso às especialidades de forma gratuita. Quem tiver interesse, entra lá, se você tiver de plantão, e agora estou falando diretamente para os médicos, porque a minha ideia é que vocês saiam cada vez mais, com cada vez mais conhecimento, para que os pacientes tenham acesso a uma medicina de fato de qualidade e mais resolutiva. Então, para quem quiser, né, quem tiver interesse e achar que faria sentido, e principalmente na região dos interiores, né, não na capital, a gente sabe que tem especialistas, mas a gente trabalha aí também com a forma de educação remota gratuita, e se vocês quiserem, hoje a gente tem aí mais de 13 mil médicos, né, atuando junto com a gente, então a gente tem todas as especialidades e subespecialidades, e com o propósito de melhorar realmente a medicina e a saúde no país. A gente vê essa necessidade, já que a gente trabalha com o SUS há muitos anos já, né, mais de 15 anos a gente trabalha fazendo gestão médica de SUS, e a gente notou essa necessidade de dar para o médico esse suporte. Então, hoje, aquilo que eu tinha já começado a falar, que é com relação ao tripé que segura o médico aonde ele está, a gente viu que a necessidade de você dar para ele um conhecimento e uma segurança onde ele está, também faz com que ele permaneça. Então, para quem está no interior aí, ou até para quem está em grandes capitais, mas tem dificuldade, às vezes, num diagnóstico, quer discutir um caso,
né? Se o doutor me permitir, eu coloco ali, deixo para vocês um QR Code depois, Sim, com certeza. para eles terem acesso gratuito, então ninguém precisa pagar nada, não é uma venda, não é nada, é só porque eu acho que se a gente ajuda um ao outro e a gente consegue melhorar a saúde para todo mundo. Uma hora pode ser eu que vou estar no pronto-socorro, uma hora pode ser vocês, e aí eu acho que a gente consegue fazer uma corrente do bem. Que bom. Muito obrigado. Eu que Deus agradeço. abençoe. Obrigado pelo carinho e por ter aceito realmente o nosso convite. Eu que agradeço, é maravilhoso. Obrigada pela experiência. Me lembro que a minha inspiração em realmente me tornar um médico nasceu com 5 anos de idade, vendo realmente a paixão de um tio lá de Americana, estado de São Paulo, onde ele atendia realmente lá no consultório das 8 da manhã até as 8 da noite. Chegava em casa cansado e muitas vezes tomava um banho, conversava com a esposa, ia dormir no dia seguinte, acordava com um sorriso, com uma alegria. E um dia eu perguntei para ele: tio, o que realmente te faz ser tão alegre? Ele falou: o privilégio de poder realmente ajudar as pessoas e curar suas doenças. E ele me disse uma coisa interessante, que a doutora disse: o médico precisa ter uma boa caneta, precisa ter um bom receituário, um bom conhecimento, uma boa visão e um grande coração. Muitas vezes nós temos tudo isso, mas nos falta um grande coração. Eu quero terminar o programa para você, talvez da área médica. Deixe teu coração crescer. Estude todos os dias, mas ame aquele que Deus colocar na tua frente. Medicina não é apenas uma profissão, é uma paixão. Boa tarde, doutor.